Oi, meus amores, vamos começar a nossa aula de hoje. Preparados? Então, vamos dar início à nossa aula do dia 7 de outubro. Vamos começar então a nossa aula. Vamos olhar aqui no nosso calendário. Hoje é dia 7, quinta-feira, do mês de outubro do ano de 2021. E agora, como a professora Luciane está postando as aulas de educação física na quinta-feira, a professora agora vai enviar as aulas normalmente. A aula de quinta hoje e amanhã a professora vai enviar a aula de sexta. Então, as aulas de quinta e sexta não estarão mais juntas. Combinado? Agora a professora vai postar hoje, vocês vão acompanhar, né? A aula de quinta-feira na aula de quinta e amanhã vocês vão acompanhar a aula de sexta na sexta-feira que a professora vai postar. Combinado? Bom, e nós comemoramos no mês de outubro, qual dia mesmo que nós estamos falando essa semana? O dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, não é verdade? Então, um feliz Dia das Crianças para vocês, tá? Que tenham todos um dia muito especial. E é isso que nós estamos falando nas nossas aulas, não é verdade? E hoje vocês vão receber essa atividade aqui, ó, de língua portuguesa, da Semana da Criança. Olha só que legal, aqui tem uma imagem bem legal, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma produção escrita. No número 1 diz assim: faça uma produção escrita partindo da observação da imagem abaixo. Lembrando que o texto deve ter início, meio e fim. Não podemos nos esquecer que todo texto ele tem que ter um começo, o meio e o fim. Aqui nessa linha vocês vão colocar o título e aqui a história. Pode ser um texto curto, não precisa ser um texto longo, desde que ele tenha começo, meio e fim. E vocês vão observar essa imagem aqui, ó, é da turma da Mônica. Olha que legal, né? Eles estão fazendo uma brincadeira. Nós não estamos na Semana das Crianças e as crianças não gostam de brincar? Essa aqui é uma brincadeira. Então, vocês vão colocar lá no início o que está acontecendo, né? As crianças, né? Essa turminha aí, eles estão brincando. Eles saíram para brincar, certo? Numa tarde ou em um dia. Vocês podem começar. Lembram da aula que a professora falou nas nossas aulas anteriores sobre a forma que nós podemos começar? O início, o meio e o fim. Então, vocês podem colocar aqui, ó, um dia, né? A Mônica e seus amigos resolveram sair para brincar. E decidiram brincar de quê, gente? Brincar de índio. E essa brincadeira estava divertida, né? Será que estava legal? Onde que eles estavam brincando? Brincando lá no quintal da casa deles, né? E aí, eles resolveram se vestir de índio, né? E prenderam quem? O Cascão. E que jeito que ele tá aqui, gente? Ele tá muito assustado. Por que ele tá assustado? Olha o que vem. A chuva. E o Cascão, ele morre de medo de água, não é verdade? Então, vocês podem contar, né? Durante a brincadeira ou na brincadeira, né? Esse aí poderia ser o meio da história, né? Durante a brincadeira, começou a formar um temporal. E o Cascão ficou com muito medo da chuva e ficou apavorado, né? E aí, vocês vão finalizar. No finalzinho, como que terminou, né? Então, quando todos viram que iria chover, o que aconteceu, né? Todos foram para casa, né? Desamarraram o Cascão, resolveram ir para casa, né? Cada um foi para sua casa, ou todos foram para a casa da Mônica, né? Para aproveitar e tomar um lanche gostoso. Então, vocês vão usar as ideias de vocês.
Combinado? Essas são ideias que a professora deu, são sugestões, certo? São algumas dicas para ajudar vocês na hora da escrita. Mas o texto é de vocês. Vocês vão usar as ideias de vocês da forma que vocês imaginarem, usando toda a sua criatividade, combinado? Lembrando que o texto tem que ter início, meio e fim. E quando vocês terminarem o texto, pode colorir, ó, esse desenho. Bem legal, não é verdade? Podem colorir com bastante capricho. E seguindo aí a nossa aula, nós vamos usar a nossa apostila de língua portuguesa. E na nossa apostila, nós vamos abrir hoje lá na página número 4. Na página número 4, tem essa atividade aqui, ó. Essa aqui não precisa vocês fazerem. Por quê? Porque aqui vocês vão ter que organizar uma agenda de aniversário da turma, colocando os nomes de cada criança na data do seu aniversário. Por exemplo, as crianças que fazem aniversário em janeiro, fevereiro, nem março, e não tem como vocês que estão em casa fazerem, somente os alunos que estão presenciais. Então, você que está em casa não precisa fazer, combinado? Vocês vão fazer somente essa aqui. Nessa atividade aqui diz assim: diga você, qual o docinho mais gostoso da festa de aniversário? Vamos ler essa receita. Então, aqui nós temos uma receita. Ingredientes: uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate granulado. Então, esses são os ingredientes. Agora, nós vamos para o modo de fazer. Coloque o leite condensado, a margarina e o chocolate em uma panela. Com uma colher de pau, vá mexendo sem parar, até que a mistura desgrude do fundo da panela. Depois disso, deixe esfriar e faça as bolinhas. Então, vocês viram que tem duas partes, né? Ingredientes e modo de fazer. Aqui, vocês vão pintar de azul o nome dos ingredientes que aparecem na receita. Então, vocês vão pintar os ingredientes aqui, certo? Essa parte aqui dos ingredientes. Seguindo aí, vocês vão marcar qual desses objetos foi utilizado na receita para medir quantidade. Foi usado xícara, colher, copo. Olha só, uma lata de leite condensado. Tem alguma lata aqui? Não. Colher. Tem colher? Sim. Então, vocês podem circular, certo? Porque foi utilizada a colher, né? Uma colher de sopa de margarina e 4 colheres de sopa de chocolate. E em seguida, você vai escrever o nome desse objeto que você circulou, não foi a colher? Então, você vai escrever aqui a palavrinha colher. Na nossa próxima atividade de matemática, vocês vão receber esse gráfico aqui, ó. É um gráfico de brinquedos. Esse gráfico, observe o gráfico de brinquedos preferidos da turma, de uma turma de segundo ano. Então, aqui tem a bola, tá vendo? Vai até aqui o 10. Ursinho, tá vendo? Até o 15. O carrinho, até o 20. E a boneca, até o 5. Cada um tem uma quantidade. Após observar o gráfico, responda qual foi o brinquedo mais escolhido. Então, você vai olhar o mais preferido, escrever aqui. O brinquedo menos escolhido, vocês vão olhar e escrever o nome aqui. Quantos votos tiveram o urso e a boneca? Vocês vão juntar. Quantidade do urso, quantidade da boneca. Qual a diferença de votos entre o carrinho e a boneca? Então, vocês vão ver aqui, ó. Pegar o valor do carrinho e da boneca e fazer aquela velha continha de diferença, lembra? Para eu saber a diferença, quanto que tem a mais ou a menos, eu vou fazer uma continha de subtração, ou seja, de menos, eu vou tirar, certo? E aqui, quantos alunos votaram ao total? Então, vocês vão ver os valores, né? Pode anotar aqui do lado para fazer continha e registrar a resposta. Combinado? Seguindo aí, nós vamos fazer a nossa atividade na apostila de matemática, lá na página 8. Então, vocês vão abrir a apostila de matemática na página número 8. Pinte na tabela numérica os números que terminam em 0. Então, vocês vão observar essa tabela que começa no número 1 até o número 100. Então, vocês vão contando, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou em 0, não terminou? Então, você vai pintar, seguindo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vocês vão pintar o 20. E assim por diante, vocês vão contando e pintando os números que terminam em 0, combinado? Seguindo aí, letra E. Quais os números que ficam entre 61 e 69? Então, vocês vão contar o 61, 62, 63, 64. Pode olhar aqui na tabela também, não tem problema não. Você pode olhar e vai contando. E em seguida, na questão seguinte, diz assim: estas crianças subiram na balança para saber qual a massa deles. Preencha os seus dados e responda as perguntas encontradas. A solução do seu jeito. Então, aqui, você vai colocar o seu peso. Quanto você pesa? Aqui já tem o da Luana, ó. A massa, né? 28 quilos da Luana e 36 quilos do Douglas. Aqui é você. Você vai colocar quanto você pesa e fazer o seu desenho, combinado? E depois você vai comparar os 3 valores e vai colocar quem tem a maior massa. É você, a Luana ou o Douglas? E a menor massa? Quem tem? E quantos quilos faltam para a Luana ter a mesma massa do Douglas? Você pode fazer uma conta de menos, de diferença. 36 e vai tirar aqui os 28 e ver quanto é que vai dar. Quanto que falta para a Luana chegar até o peso que tem o Douglas. Certo? Continuando aí a nossa aula, nós vamos para a nossa atividade de ciências. Nós vamos abrir o livro de ciências lá na página 68 e vamos até a 70. Lá na página 68 fala um pouquinho sobre o ambiente, cuidar do ambiente. Então, vamos acompanhar aí a leitura com a professora. Os seres humanos são capazes de viver em diferentes lugares. Por isso, transformam o ambiente de muitas maneiras. Essas modificações são feitas para produzir alimentos, construir estradas e moradias, descartar lixo, entre outros motivos. As modificações devem ser feitas com respeito à natureza e de acordo com a legislação vigente em cada local. Então, aqui está falando do meio ambiente, a gente tem que cuidar do meio ambiente, não é verdade? Mesmo que são construídas muitas casas, muitas estradas, a gente tem que cuidar da natureza. Número 1, que modificações você identifica no ambiente onde você mora? Então, onde nós moramos tem muitas casas, muitas ruas, não é verdade? Muitas construções. Seguindo aí, modificações no ambiente. Se forem feitas sem cuidado, as modificações no ambiente podem ser prejudiciais aos seres que vivem nele, inclusive as pessoas. Por isso, é muito importante conhecer as características do ambiente e planejar bem as alterações que são feitas. Então, tem que ter cuidado, planejamento, não pode jogar lixo em qualquer lugar, nem em lugares inadequados. Seguindo aí, tem algumas atividades para vocês fazerem aqui nessa questão. Nessa atividade aqui, vocês vão completar o texto a seguir usando as palavras do quadro, ou seja, aqui tem um banco de palavras. Então, vocês vão encaixando as palavras de acordo com as frases. As pessoas produziram o ambiente? Será que encaixou? As pessoas moradias o ambiente? Ou as pessoas modificam o ambiente? Então, já coube, não coube? Ó, as palavras, as pessoas modificam o ambiente para quê? Para produzir alimentos? Tá vendo? Então, vocês vão olhando as palavrinhas e vão encaixando. A professora já fez as 2 primeiras. O restante, vocês vão fazer. Combinado? Já lá na próxima página, na página 70, fala um pouquinho sobre atitudes individuais. Para ajudar a cuidar do ambiente, cada um de nós pode adotar algumas atitudes simples do dia a dia, né? Então, economizar água,
Na verdade, são atitudes que cada um pode fazer. A água pode acabar se não for usada com responsabilidade. Então, cada um pode estar fazendo a sua parte, né? Economizando água. Andar mais a pé. Ao caminhar, conhecemos melhor o bairro em que moramos e evitamos usar o carro. A fumaça que os carros produzem polui o meio ambiente. Reduzir o consumo, né? Para diminuir a retirada de recursos naturais, podemos evitar comprar itens desnecessários, dar preferência aos produtos recicláveis, que consumam menos energia e sejam feitos pela comunidade de cada local. Cuidar do lixo. Devemos sempre jogar o lixo no cesto quando possível, devemos separar o lixo reciclável. Isso é legal, não é verdade? Separar o lixo reciclável é muito importante. Conhecer o ambiente. Estudar é a melhor forma de conhecer o ambiente, de saber formas de cuidar dele. Então, se cada um fizer a sua parte, na verdade, nós vamos estar cuidando do nosso meio ambiente, porque é muito importante. E qualquer dúvida, é só enviar mensagem para a professora, espero as fotos das atividades e um grande abraço para vocês.